5 erros que estão matando as suas vendas de kits de mesa aposta. Se você comete algum desses erros, certamente você está deixando de vender. Eu sou a Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta. Há 12 anos trabalhando com mesa aposta e há 6 anos auxiliando mulheres a empreender com mesa aposta. Porque existe uma grande diferença entre você aprender a costurar kits de roupa de mesa e tentar vender e você criar um negócio com kits de roupa de mesa, aprendendo a costurar e sabendo tudo que envolve vender os kits de mesa aposta. Tudo que envolve ter efetivamente um negócio. Se você gosta de conteúdos de mesa aposta, assina o canal, se inscreve para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui. Então vamos para o conteúdo? Se você comete alguns desses 5 erros, com certeza você está perdendo venda. E a gente comete os erros muito comumente, porque nós fazemos as coisas intuitivamente e esquecemos que existem algumas estratégias para os negócios darem certo. Nesses erros, talvez você se identifique com um ou mais deles, você vai ver que, por mais que você faça, as vendas não acontecem. Então vamos conhecer cada um deles e saber como melhorar isso? O primeiro erro que eu coloco aqui é não ter uma identidade para o seu produto. Ter uma identidade visual, constituir a sua marca e reforçar a marca e a tua identidade visual. As pessoas têm que se conectar com o seu produto de alguma forma. Então, se você não trabalha uma marca, se você não trabalha uma identidade visual, as cores que você quer para a sua marca, o logotipo da sua marca, fica mais difícil as pessoas chegarem até você. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho, toda vez que a gente for divulgar o trabalho, a gente divulga a nossa marca. Divulgando a nossa marca, as pessoas começam a te reconhecer como uma profissional que trabalha com kits de mesa aposta, que tem a marca X e fica mais fácil te buscar. Por quê? Porque elas reconhecem. Então, esquecer de colocar o logo nas postagens, esquecer de mencionar a sua marca, de trabalhar a tua marca, dificulta a busca do cliente por produtos que sejam seus. Às vezes ela até viu alguma foto sua, achou muito bonita, de repente ela tem aquele insight de comprar, mas ela não consegue te achar. Por quê? Porque ela não tem uma referência que leve até você. Então, trabalhar a marca, trabalhar a identidade visual, conectar os seus produtos com a sua marca para poder gerar uma conexão mais rápida com as suas possíveis clientes. Desprezar a marca, o logotipo, as suas cores de marca e não divulgar pela marca, divulgar só o produto, fica muito mais difícil. Vou te dar um exemplo. Eu vendo camiseta. A minha camiseta chama Forte. Toda vez que eu vou colocar a camiseta, eu vou falar, ó, essa é a Forte, trazendo uma nova camiseta para você. Camiseta modelo tal. A Forte lançou uma coleção de camisetas. A Forte está trazendo camisetas para o verão. A Forte está trazendo camisetas de manga longa para o inverno. Você trabalhar a sua marca, quando a pessoa pensar em camiseta, ela vai falar, tem a Forte. Entendeu? Então, se você não faz, você só posta e não divulga a sua marca, quando a pessoa precisa do seu produto, ela não consegue te encontrar. Então, esse é um erro que deve sim ser corrigido em todas as suas postagens. Colocou um kit? Coloque o seu logotipo e na sua legenda ou no seu comentário, fale da sua marca. Um segundo erro que é super comum, é mais comum do que vocês imaginam. Eu fiz recentemente uma análise de Instagrams de mesa aposta. Eu fiquei mais de 3 meses, quase 4 meses, olhando diariamente vários Instagrams que trabalham com mesa aposta. E na grande maioria, quase a totalidade, eu identifiquei o mesmo erro. Por isso que eu vou falar dele aqui. É não fazer as postagens coordenadas, programadas, planejadas. A gente cria as nossas peças e se encanta por elas e acha que todo mundo vai ter o mesmo encantamento. Mas, na verdade, as coisas não são desta maneira. Não adianta você chegar depois que você produz uma coleção ou que você produz algumas peças e sair postando. Aí falar, agora eu vou postar porque eu estou com o produto pronto. Não. As nossas postagens têm que ser constantes. A gente precisa criar um relacionamento com os nossos clientes, possíveis clientes. Se você deixa para postar só quando você tem novidade, ou quando você lembra de postar, ou quando você acha que o seu Instagram está precisando de uma movimentada, você não consegue gerar um engajamento das pessoas ali no seu Instagram. Elas entram ali, olham quando você põe alguma coisa, mas elas não ficam, ligadas a você e não te acompanham. Então, quando você está produzindo
ou não tem nenhuma novidade, você não pode deixar de postar outros tipos de conteúdo. Informações sobre a mesa posta, curiosidades, dicas de uso, pegar a peça que você tem, expor ali, montar uma mesinha. Você tem que fazer uma sequência de postagens com planejamento, com a intenção de vender. Não fazendo a oferta do produto, porque a maioria faz a oferta quando está com a peça pronta. Não, você tem que ir fazendo as suas postagens diariamente, com consistência, para quê? Para aquelas pessoas realmente firmarem na cabeça que a sua marca, que a gente falou que é o primeiro erro, produz peças para mesa posta e constantemente você está trazendo conteúdos de relevância que trazem esclarecimento para as pessoas. Não são todas as pessoas que conhecem a mesa posta, que usam a mesa posta. E a nossa obrigação para chegar nas boas vendas é trazer essas informações. Trazer conteúdos de relevância, ensinando a versatilidade, o uso, a praticidade, os benefícios, a beleza, o charme, a elegância, como você transforma uma mesa casual numa mesa mais sofisticada, simplesmente com uma mesa mais elegante, vamos dizer assim, simplesmente com o uso de um kit, a organização da mesa, como isso facilita o dia a dia das pessoas, você ter tudo disposto de uma forma organizada, colocando na mesa só o que você vai usar para aquela refeição, evita que você fique fazendo grandes arrumações, né? A praticidade de guardar em locais menores, porque as nossas peças são menores, a praticidade de lavar, às vezes uma peça que suja durante uma refeição, mas as outras estão intactas, você lava uma na hora do almoço, à tarde ela está pronta para usar de novo. Então, trazer contextos dos nossos produtos, todos os benefícios que eles trazem para o dia a dia, fazem a pessoa terem vontade de ter aquilo. E às vezes você não tem uma coleção nova, você não tem um kit novo, mas você está dando instrução. Então não postar, ou postar de vez em quando, ou postar só quando você tem algo para fazer oferta, não traz venda. A pessoa tem que te acompanhar. E te acompanhar é no dia a dia. Colocar ali sempre alguma coisinha. Tá? Não deixem de fazer postagens. Pensem nas estratégias, né? Façam uma sequência que tem lógica, para você conseguir deixar aquela pessoa a semana inteira ali visualizando o seu Instagram. Em algum momento, né, você vai estabelecendo o relacionamento com essas pessoas e é o relacionamento que leva às vendas. Um outro erro comum é não saber falar do produto. As pessoas colocam as fotos, são lindas as fotos, mas não tem conteúdo do produto ali. Não falar do produto, ou então coloca assim, aceito encomendas. Se você coloca aceito encomendas, às vezes você está deixando de vender. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, quer uma peça pronta. Então você tem que trazer contextos nas suas postagens e sempre, mesmo que você prefira trabalhar por encomendas, crie pequenas coleções para você ter de pronta entrega. Por quê? Porque tem pessoas que estão dispostas a esperar o seu tempo de produção. Mas tem pessoas que não. Às vezes elas olham, se encantam, ou às vezes elas estão buscando porque estão precisando, e se você coloca que só na sua postagem aceitamos encomendas, a pessoa deixa de comprar porque ela acha que ela tem que esperar. Então é preferível não pôr o aceitamos encomendas e fazer esclarecimentos quando você conversar com essa pessoa. Mas é interessante sim ter sempre alguma coisa na pronta entrega. Porque acontece, uma vez aconteceu comigo, era uma quarta-feira, 7 horas da noite, entra uma pessoa no meu Instagram e fala assim, eu preciso de uma mesa para um jantar espanhol na sexta-feira, você tem? Né? E aí, de quarta para sexta, eu conseguiria produzir. E eu comecei a conversar com ela, exatamente o que você está buscando, para quantas pessoas você vai fazer esse evento, né? Qual é a quantidade de peças que você precisa. E dentro do que eu tinha, eu fui trazendo algo que encaixasse no desejo dela. Eu falei, não, então eu tenho. Eu tinha um jogo de mesa que era dupla face e um lado deles era em vermelho. Eu falei, você pode usar a mesa vermelha e a gente compõe. E aí eu só fiz os guardanapos. Até sexta-feira tá pronto. Então, mesmo que você faça por encomenda, sabe, trabalhe de um jeito que você consiga fazer o mais rápido possível, desde que você tenha os tecidos, e entregar como se fosse uma pronta entrega, tá? Deixar só escrito, aceitamos encomendas, afasta a clientela. Tá? Deixa ali, coloca as suas peças, expõe os seus produtos, você pode colocar pronta entrega e também encomenda, você já muda o sentido, porque às vezes a pessoa quer algo mais específico e ela vai buscar essa especificidade conversando com você. E aí você adequa dentro da sua proposta, da sua linha de tecidos, das cores que você está trabalhando, para atender aquela cliente determinada. Mas colocar aceitamos encomendas realmente afasta as clientes.
tá? É uma dica para você não colocar nas suas postagens. Coloque as suas peças, traga contexto das suas peças, traga valor para as suas peças, tá? Trazer valor, falar da funcionalidade, trazer os benefícios e você coloca pronta entrega e também encomendas. O quarto erro é relacionado à precificação. Às vezes, com aquele afã de vender, você quer vender a qualquer preço, você está pecando quando você coloca um valor muito baixo, um preço muito baixo. Primeira coisa, saber fazer a precificação correta. Segunda coisa, fazer uma precificação inteligente. Quando você faz uma precificação inteligente, você tem margens de lucros diferenciada para você colocar o seu preço, mas conseguir fazer algum desconto com uma margem que te proporcione ganho. Quando você faz um preço muito baixo, muito justo ali da sua precificação, você precificou, vou colocar X% e esse é o meu limite de venda, você perde o poder de negociação. Por quê? Porque se a pessoa quer algum desconto ou na negociação para aumentar a venda, você oferece um desconto, quando você chega no final, talvez você tenha prejuízo. Então, a precificação, primeiro que eu não aconselho colocar preços nas postagens. O interessante é a pessoa entrar em contato com você para saber os valores, porque aí você consegue trabalhar com uma precificação inteligente e chegar num denominador que seja bom para o cliente e bom para você. Eu costumo dizer nos meus cursos que o desconto, ele não é dado. O desconto é trabalhado, a gente trabalha o desconto. Então, por exemplo, você vai vender um kit de mesa aposta, fala um valor hipotético, por R$100, um kit de 2 lugares, custa R$100. Aí a pessoa vê e fala, tem desconto? Tem, se você levar um caminho de mesa, eu consigo te dar um desconto no kit e agrego ainda um caminho de mesa. Você trabalha o desconto e melhora a sua venda, né? Trabalhar descontos é muito melhor do que dar descontos, porque a gente trabalha com uma política de trazer valor para o nosso produto. E se você dá de cara um desconto, ou você está com um preço muito baixo, você tira todo o valor do seu produto. E aí você fica sem margem de negociação. Esse é um tema delicado, é um tema complicado, mas é um tema que tem que ser muito bem estudado para você fazer a precificação inteligente. Então, quando você for precificar o seu produto, você achou o custo? Eu quero ganhar quanto? 50%? 100%? 120%? 70%? Eu não sei. Mas se você quer ganhar 70%, na hora da sua oferta, faça uma precificação com valor um pouco maior e ofereça como um benefício esse desconto para chegar no valor que você quer. E outra coisa também, a gente tem opções na precificação inteligente de bonificar as clientes para uma próxima venda. Isso é assunto para uma outra aula que eu vou trazer aqui, mas a precificação é aquela parte que você tem que sentar, analisar absolutamente tudo e saber exatamente quanto você precisa ganhar com o seu trabalho para sustentar o seu negócio. Então, se você produziu 20 peças, qual é o valor de venda que vai te proporcionar pagar a despesa que você teve com a produção dessas 20 peças, comprar novas matérias-primas para você produzir mais 20 ou 30 peças e ainda te dar um lucro. Então, quem quiser saber de precificação, pode me chamar, eu tenho um grupo, eu vou deixar o grupo aqui do Facebook, vocês podem entrar no grupo, me chama, eu puxo para o WhatsApp, eu converso com vocês e oriento a precificação, porque é um pecado ver como tem sido feita a precificação por aí. E vamos agora para o nosso quinto erro. O quinto erro está muito relacionado com a comunicação que você tem com o cliente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer as nossas postagens, né, com contexto, com conteúdo, com elucidação, com esclarecimento para as pessoas e conduzir essas pessoas para uma conversa, seja pelo direct do Instagram ou seja pelo WhatsApp. Abre lá, coloca, o Instagram tem onde você colocar o link do seu WhatsApp, chama essa pessoa para o WhatsApp. Porque quando você conversa no 1 a 1, a venda é muito mais fácil. No genérico, ela é mais difícil, mas no 1 a 1, quando você entende a real necessidade da cliente, você consegue achar uma solução para aquela necessidade, através do seu produto. E as pessoas esquecem do WhatsApp. Então você coloca lá uma foto maravilhosa, um kit lindo, aí não põe legenda, não põe contexto, não fala muito do teu produto, não traz valor para o teu produto e não traz uma via de comunicação. Então o que você tem que fazer? Faça uma boa legenda do seu produto, sabe?
Crie um desejo através daquela foto. A pessoa ter aquele produto, você tem que trazer um contexto, uma coisa que tem alguma relação emocional. Então, por exemplo, agora nós estamos chegando na Páscoa. Você faz uma mesa de Páscoa e aí você coloca aquela mesa linda e você pode falar, você está vendo mesas maravilhosas no Pinterest? Você pode ter a sua, né? E trazer o contexto do seu produto e mostrar a versatilidade da tua mesa, né? Como você se inspirou para criar aquela mesa, né? Qual é o benefício daquela mesa numa cerimônia de Páscoa daquela família que está interessada no seu produto. Trazer isso. E no final, gostou, me chama no direct ou me chama no Instagram e deixa essa via de comunicação. Porque às vezes a pessoa vai lá até de curiosa e, né, no 1 a 1 ali você consegue fazer uma venda. Então esquecer da comunicação com a pessoa, esquecer da via de comunicação, vamos dizer assim, é um erro grave, porque às vezes a pessoa quer alguma informação que não está ali, não está na tua legenda, não está naquela foto, não foi colocada, e ela deixa de comprar por falta de alguma informação, porque ela não consegue se comunicar com você. Então a comunicação tem que existir. Então, no 5º erro, nunca esqueça de chamar essa pessoa para conversar. Muitas não vão, mas muitas vão. E se você não abre essa via de comunicação, você está deixando de vender. O que a gente tem que entender é que vender é um processo dentro do nosso trabalho. Tudo tem que ter um porquê. Então, quando você vai costurar, você tem o processo da costura. Você tem que fazer a compra do tecido, a combinação dos tecidos, o corte, as dobras, passar e confeccionar, efetivamente costurar. É um processo, né? Tudo é um processo. Para as vendas, também existe um processo. Você tem que se organizar. A partir do momento que você comprou o seu tecido, você já tem que pensar em como ofertar aquilo para gerar desejo. E, nas suas postagens, criar conexões com as pessoas. Fazer relacionamento com as pessoas. As pessoas têm que saber que a sua marca produz roupa de mesa. Que você é uma profissional, não uma pessoa amadora que posta e sente dificuldade de vender. Quando você estabelece os processos do seu negócio, você sabe exatamente em qual etapa do seu negócio você deve começar a divulgar o seu trabalho, você vai vender mais. Não adianta você chegar, comprar o tecido lá, na primeira semana de março, produzir tudo e começar a postar porque está pronto, sem ter trazido nenhum tipo de conexão com as pessoas. Existem alguns outros erros que eu posso citar mais em algum outro vídeo, mas você reforçar diariamente a sua marca, ter uma precificação inteligente, saber trabalhar valores para fazer boas vendas, sabe? Você acaba vendendo melhor quando você faz uma precificação inteligente. E vende melhor por quê? Porque normalmente, quando a gente aprende a trabalhar o desconto, a gente começa a trazer benefícios dos nossos produtos através da venda. E você faz sempre uma venda melhor. Eu costumo fazer no meu negócio coordenados os suplás com os jogos americanos retangulares. E na hora da venda, se a pessoa gostou do suplá, eu ofereço o americano retangular para ela potencializar o kit dela num preço mais barato, com um desconto, porque ela está comprando, eu falo, você vai fazer uma venda melhor, você vai ter uma versatilidade maior, você pode coordenar os kits e criar vários tipos de mesa para você. Às vezes eu ofereço 2 guardanapos diferentes, um guardanapo mais para o dia a dia e um guardanapo que levanta aquela mesa. Eu falo, você pode levar esse outro jogo de guardanapo. Por quê? Porque o guardanapo suja mais, lava mais. E o segundo jogo vem com desconto. Então, normalmente eu consigo potencializar a venda, eu vendo no valor que eu gostaria de vender e ofereço um desconto num outro produto que aumenta a minha venda, melhora o meu ticket e eu ganho mais. Então, saber trabalhar, isso é muito importante. Se você quer aprender mais sobre vendas, entra no grupo do Facebook ou me chama no WhatsApp. Curso Mesa Aposta Oficial tem 4 aulas de vendas que estão sensacionais para te dar dicas de como movimentar o seu Instagram para vender mais. Então entra lá, dá uma conferida, segue esse Instagram, porque sempre tem novidade ali. Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui e quero avisar vocês que recentemente o Fernanda Monzilo Mesa Aposta, que é a minha empresa, lançou A Arte de Vender Mesa Aposta. E ele estava com um descontão em março, mas essa oferta foi prorrogada. Então eu vou deixar o link do Arte de Vender Mesa Aposta para você conhecer o produto. Conheça a Arte de Vender e veja tudo o que tem nele e se aplica ao seu negócio. Eu vou ficando por aqui. Agradeço e não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar o canal a trazer mais vídeos para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.